Glória a Deus. Amém, amados. Glória a Deus. Queridos, hoje eu vou ter a graça, mais uma vez, de compartilhar a palavra de Deus com você. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus pela palavra do Senhor? A pastora Luiz está em Cuiabá, ministrando lá hoje. E nós estamos juntos com os irmãos aqui então para compartilhar com você. Amanhã ele estará aqui no culto, normalmente, no sábado. Teremos uma reunião poderosa aqui também. Hoje nós vamos compartilhar a palavra de Deus com você. E no final, nós vamos, junto com o pastor Jaios, nós vamos incendiar o seu coração. Porque hoje nós vamos orar no final por enchimento do Espírito. Porque nós temos falado que o descanso é a frequência do Espírito. Quando você descansa, você entra na esfera de ser cheio do Espírito de Deus. Isso te capacita a descansar mais ainda. Porque como eu vou dizer para você que no final dessa palavra, preste atenção agora. Você vai perceber que quanto mais você descansa no Senhor, mais você vê o fluir de Deus acontecendo. E quando Jesus vai partir, Ele deixa duas coisas. Com certeza uma das coisas mais preciosas que Ele vai nos deixar é a paz e o Espírito Santo, o Consolador. E Ele nos guia toda a verdade. Por isso é tão importante que você anseie por essa experiência de ser cheio do Espírito. Amém? Nós estamos pregando para você a respeito de você descansar em Deus. Pastor, é uma verdadeira imersão. Por isso que é no divã da graça, porque é uma terapia espiritual. São 21 dias que você está realmente imergido nessa palavra, nessa verdade, nessa revelação. E como eu disse, quando você terminar, você vai perceber que algo terá acontecido no seu coração. Porque à medida que você insiste no descanso, a revelação ganha o seu coração. E você vai começar a ver. Por isso não se preocupe se você ainda não está como gostaria. Se você ainda não viu o nível de descanso que você gostaria de experimentar, acalme o seu coração. Você está a caminho. Deus está te guiando. E em nenhum momento você deve aceitar acusação nem condenação do diabo. Caminhe na luz que você tem. Caminhe na revelação que você tem. Porque cada passo que você der, você vai descobrir que algo mais foi acrescentado no seu coração. E eu quero insistir com você hoje em compartilhar mais um pouco a respeito dessa verdade tão poderosa. Por quê, pastor? Olha para cá. Porque você vai pensar, ter a revelação que nos leva para uma vida descansada. Ter a revelação que nos leva para a vida, eu chamo a vida descansada, da vida do sétimo dia. Porque Deus criou o homem no sexto dia e descansou no sétimo. Para dizer que o primeiro descanso, para nos ensinar que esse é o lugar que nós devemos viver. Como eu disse aqui para você outro dia, todo dia precisa ser sábado. Todo dia precisa ser descanso. Porque esse é o lugar que Deus faz. Não significa que nós não vamos trabalhar, nós vamos ficar parados, nada disso. Nós vamos continuar trabalhando, estudando, comprando, vendendo, mas sem estresse, sem ansiedade. Quem está me entendendo? Paz, porque o Senhor está cuidando de cada coisa. Agora, o que eu quero te dizer é que a nossa ideia não é que você descanse simplesmente para que você tenha um bem-estar agradável. Não é mais do que isso. Descansar é algo espiritual e tem implicações espirituais na sua vida hoje e naquele dia quando o Senhor voltar, e que tem implicação até mesmo para o futuro, na eternidade, no milênio. E você deve levar isso a sério. Por quê, pastor? Porque o descanso é a maior expressão da fé. O justo viverá pela fé. O justo reinará pela fé. O que move o braço de Deus, o que move o céu, não é o sofrimento,
nem as lágrimas, nem a dor. Porque se sofrimento e necessidade, presta atenção, se sofrimento e necessidade movessem o braço de Deus, não haveria sofrimento e necessidade do mundo. Deus já teria respondido. O que move a Deus é a sua fé. Quem está me entendendo? Sua fé. Por isso que o vencedor é aquele que vive pela fé. E qual que é a maior expressão de que eu realmente consegui ter fé? Sobre alguma coisa que está na minha vida, que eu descansei. Porque quem entrega para Deus, descansa do seu trabalho. Porque agora quem vai fazer não sou eu, é Ele. Amém? Percebe como isso é sério? Por isso que a Bíblia manda nos esforçarmos para descansar. O que é isso? Eu preciso exercitar fé, um dia após o outro, quantas vezes necessárias forem. Eu vou ao Senhor e entrego a causa. Não consegui, eu vou novamente e entrego para Ele. Não estou conseguindo, Senhor, me ajuda, aumenta a minha fé, me dá graça para crer. Eu não estou conseguindo descansar, eu entrego de novo. Aí às vezes eu descanso por um momento, aí dali a pouco eu estou ansioso de novo. O que você pensa? Não está funcionando. Eu estou indo nesse culto todo dia, já tem 12 dias. Aí voltou tudo. Eu acho que eu não estou crendo. Olha o diabo te acusando. Aí você perde a fé. Jesus lidou com Satanás lá no deserto. Quantas vezes o diabo voltou? Quem se lembra? Para falar com Jesus? 3 vezes. E se Jesus pensasse, não está funcionando, o diabo voltou? Jesus não pensou isso. Você não devia pensar. Você vai entregar quantas vezes necessário for. Até quando? Até o fim. Você entrega, olha para cá. Lembra que eu te falei? A vida cristã não é um curso. Eu não estou te dando um curso de descanso. Eu estou te ensinando um caminho, um estilo de vida. Descansar não é um curso que eu faço, não é um lugar que eu chego e formo e nunca mais sou perturbado. Descansar é um estilo de vida. Quem está me entendendo? Um dia a gente estava passando por uma luta, minha mulher falou, não vejo a hora disso acabar para eu descansar. Eu falei, é melhor você mudar, porque não vão acabar as lutas. O que precisa mudar não são as lutas, é o estilo de vida no descanso. É poder dizer, como vai a guerra? E você responder, Shalom. A guerra vai em paz, porque o Jeová Sabaó peleja as minhas batalhas. Não vai acabar os problemas. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis lutas, mas não tem problema, mesmo no meio da luta. Esse é o verdadeiro descanso. Descanso, olha para cá, descanso não é ausência de problemas. Descanso é na mão de quem o problema está. Você tem uma aliança, você trocou de lugar com Ele. O que é seu é dele, e o que é dele é seu. Por isso que ele está dizendo, por que você está lutando algo que não é seu, é meu? Esse é o lugar. Então eu aprendo a viver nesse lugar. Eu caminho, eu avanço. E você precisa entender isso para buscar essa verdade, essa revelação com todo o seu coração. Você precisa ir diante de Deus e falar, Senhor, me dá revelação. Eu não quero simplesmente ser um bom entendedor do assunto. Eu não quero simplesmente dominar o assunto. Eu quero experimentar. Eu quero que Ele faça parte de mim. Não adianta a palavra ser doce na minha boca. Ela precisa descer para o meu estômago espiritual, para ser processada e produzir uma santa mudança na minha vida. E depois que eu recebo, eu continuo praticando todos os dias. Ele é esse lugar maravilhoso que nós somos chamados a viver. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21, verso 34. A palavra de Deus diz, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração
fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Interessante, orgia aqui é a própria embriaguez, e ela está ligada com a palavra seguinte, que é a preocupação. Ou seja, ele está embriagado de preocupação, ele está tomado de angústia, ele está bêbado de ansiedade, e isso está pesando o coração. E a Bíblia diz que o que vai te livrar de ficar, e que vai te colocar na condição de ser arrebatado caso Jesus volte nesses dias, é não estar com o coração tomado de preocupação. Por quê, pastor? Por que quem vai ser arrebatado é quem descansou? Porque é o que creu. O vencedor não é o que não erra, não é o perfeito, é o que creu. E quem creu, o coração não está sobrecarregado. Ai, pastor, eu estou com medo agora. Não fique com medo. Você vai sair daqui descansado hoje. Quero profetizar que se Jesus voltar nessa noite, você vai subir, porque o descanso vai ter tomado seu coração. Mas você percebe como é sério? Como a Bíblia coloca a questão do descanso como um ponto para nós nos tornarmos vencedores. Ou seja, ela está dizendo que aqueles que vão escapar da grande tribulação são aqueles que descansaram. Quem vai escapar da grande tribulação naquele dia? É o que escapou da tribulação hoje. Você sabe quem vai reinar naquele dia? Quem está reinando hoje. E quem vai escapar da grande tribulação naquele dia? Quem está escapando da tribulação hoje. Como assim escapando da tribulação? Não tem jeito de escapar dessa tribulação. Esse mundo é um mundo de tribulação. Sim. Esse é um mundo de cobras que vão continuar nos picando todos os dias. Mas quando você está em Cristo, o veneno não tem efeito mais na sua vida. Vai picar, mas não vai te atingir. Vai ter problema, mas você vai estar em paz. Quem está me entendendo? Às vezes a sua oração está errada. Você está pedindo: Deus, tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra, porque eu tenho que passar. Deus fala: eu não vou tirar a pedra, eu vou aumentar as águas. Você passa por cima. Então você percebe que às vezes você fica achando que ser vencedor é ser perfeito, é não errar. Mas a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo claramente que o vencedor é aquele que descansou, porque quem descansou é aquele que creu. Quem crê honra a Deus. Quem crê honra a Deus, porque Deus está dizendo: eu cuido de passarinho que não vale quase nada, eu cuido de você que vale todo o sangue do meu filho. Eu não pagaria um preço tão caro em alguém, dando por ele o preço de sangue do meu próprio filho, para deixar ele morrer à míngua ali na frente. Não faz sentido, não é lógico. Eu tenho dito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, estarei com você todos os dias da sua vida. Eu sou o seu pastor e nada te faltará. Mas aí você fica ansioso. Você está dizendo: o senhor está falando, mas eu não estou acreditando. Sabe como é sério isso? Por isso que a incredulidade é pecado, porque chama Deus de mentiroso. Qual que é a maior expressão da incredulidade? É a ansiedade. Qual que é a maior expressão da fé? É o descanso. Se a maior expressão da fé é o descanso, então a maior expressão da incredulidade é a ansiedade. Por que eu estou ansioso se Deus falou que vai cuidar de mim? Então é porque eu não estou acreditando no que Ele disse. Hoje é dia de você falar: Deus, eu não aceito isso mais na minha vida. Se o Senhor falou, eu vou crer. Irmão, pensa comigo um pouquinho. Você vai no restaurante, o garçom te atende, você fala: traz um refrigerante para mim.
Você fica lá na mesa conversando com alguém, sabe que ele vai trazer? E se ele esquecer? E se ele não vier? Ah, não sei não, ele falou, mas não sei se eu posso confiar. Você nem lembra. Você está completamente tranquilo, certeza que o garçom vai trazer. Mas você não pode acreditar mais num garçom do que em Deus. Se Ele falou, é certo que se fará. Porque Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Todas quantas são as suas promessas, tem nele mesmo sim. Porque Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Se Ele falou, é certo que se fará. Porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Ah, pastor, mas o problema é que Deus é fiel, mas eu não sou. Ainda que você seja infiel, diz o Senhor, eu permaneço fiel. Porque eu não posso negar a mim mesmo. Pois não tendo por quem jurar, jurei por mim mesmo, para garantir que eu vou cumprir. Presta atenção, quando Deus prometeu algo para você, Ele jurou por si mesmo. O que significa isso? Que se Ele não cumprir, Ele paga. Mas se Ele não cumprir, Ele não é Deus, porque Deus não pode errar. Essa é uma condição para ser Deus. Justo, não falha, cumpre o que promete. Então o que Ele faz para garantir para você? Para garantir para você que eu sou Deus, eu juro com prejuízo próprio. Como Ele não pode deixar de ser Deus, Ele está te garantindo, não baseado na sua fidelidade, mas na fidelidade dEle. Então não duvide. Porque por que o vencedor é aquele que vai ser arrebatado e vai reinar? Porque ele creu. E por que isso tem a ver, pastor? Porque quando eu creio, eu estou dizendo, o Senhor falou, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua família. Eu resolvi o seu passado, eu paguei sua dívida de pecado contra Deus. Você acha que quem pagou sua dívida de pecado não vai pagar sua conta no banco? O raciocínio lógico da fé é a mesma coisa. Aquele que não negou, olha a lógica da fé, aquele que não negou o próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Em outras palavras, Deus está dizendo, por favor, tem lógica um negócio desse? Rapaz, eu te dei meu filho, o que eu vou te negar? Uma cura? Um casamento? Um suprimento? Um milagre? O que é maior do que isso? Olha o argumento de Deus. Eu poderia estender esse argumento. Eu não neguei tirar você do inferno, vou te negar tirar dessa situação. Eu não neguei pagar suas dívidas de pecado, vou negar pagar a dívida do banco. Eu não te neguei ser feita a minha noiva, vou te negar um casamento. Quem está entendendo a lógica da graça aqui? Você precisa falar, Deus, está errado, eu preciso crer. Porque aquele que se aproxima dEle, precisa crer que Ele existe. E que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ele honra a fé, porque a fé honra a Deus. A fé fala, Deus falou, assunto encerrado. Nós somos aqui advertidos por isso. O vencedor é o crente maduro. E quem que é o crente maduro? É o que tem a revelação de que é justo nele. E que isso não é um esforço próprio. É um dom, é um presente que a gente recebe. É o dom da justiça. Quando você entende. Preste atenção, olha para cá, deixa eu tentar te explicar isso aqui. Jesus, Ele é o nosso remidor, mas também o nosso justificador. Pastor, o que é isso? Palavras são difíceis para mim. Quando você diz, eu aceito Jesus, você espiritualmente é colocado dentro dele, ok? O que acontecer com ele, vai acontecer com você. Vou te dar um exemplo. Imagina que você é a tampinha dessa caneta, dessa garrafa aqui. Você é essa tampinha, ok? E Jesus é esse papel aqui. Eu vou colocar essa tampa aqui dentro.
Você está em Cristo. E quita a dívida. Quando Jesus morre, Ele resolve uma parte do seu problema. Ele paga a dívida. Ele paga os pecados. Por que que Jesus não pôde ficar retido? Porque o pecado está pago. Então, aqui nesse momento, o homem está pago na morte. A morte quita a dívida. A morte coloca você na condição de Adão antes da queda. Mas se parasse aí, ia ficar do mesmo jeito. Mas quando ele ressuscita, você está dentro dele? A Bíblia fala que nesse momento que você ressuscita com ele, você é feito justo. Agora é Adão depois da árvore da vida que ele nunca comeu, porque agora Cristo está em você. Então ele não apenas foi aquele que negativamente pagou sua dívida, mas agora na ressurreição, ele é aquele que positivamente cumpriu a lei no seu lugar. Deuteronômio diz: se você guardar a lei está obrigada a te dar as bênçãos da lei. Se você quebrar a lei vai cobrar as maldições da lei. Então Jesus, Ele cumpre a lei. E a lei não pode cobrar maldição mais de você, porque você está dentro dele. O que não pode ser cobrado dele, não pode ser cobrado de você. E o que tem que ser dado a ele, tem que ser dado a você. Ele cumpre a lei, ele paga o pecado. Você não pode receber cobrança mais. Mas agora ele cumpre a lei. A lei tem que pagar por uma questão de justiça. Você sabe o que é graça? Vou te dar uma nova definição. Graça é favor merecido por Cristo, dado a nós sem merecer. Aqui, ó. Pode dizer glória a Deus? Você foi feito justo, meu amado. O céu não pode negar te abençoar, porque a lei está cumprida nele. Aleluia. Glória a Deus. Você é poderoso. Isso é maravilhoso. Então, o vencedor é aquele que entra no descanso. Essa palavra de Deus, ela nos mostra que o mal para Deus não é o pecado. O mal para Deus é perder a paz, é viver sem descanso, é ser reprovado porque duvidou. Você percebe que a gente vive uma vida preocupada com o erro. Eu errei, estou na brecha, o que eu apontei? Deus está triste comigo. Deus não está preocupado com o seu erro, Deus está preocupado com a sua distância. Quando Adão pecou, ele escondeu. Deus aproxima e fala o quê? Adão, o que você fez? Não. Ele fala: Adão, onde é que você está? Adão estava escondido porque estava preocupado com o erro. Deus estava procurando porque estava preocupado com a distância. O erro traz condenação e te afasta de Deus. Mas Deus vem para te atrair para perto de novo, pelo seu sangue, pela sua justiça. Não corra de Deus. Confia nessa verdade. Porque não há nada mais. Eu sei que você está pensando que você fala assim: pastor, mas o vencedor não é aquele que é santo. Mas o que você acha que é a coisa mais santa da Bíblia? A primeira menção de santidade na Bíblia é que Deus criou o homem no sexto dia, descansou no sétimo e o santificou. Qual foi o dia que Deus santificou? Aqui está a primeira menção na Bíblia de santidade, que define em linhas gerais o que realmente significa santidade na Bíblia. A primeira menção de santidade está junto com a primeira menção de descanso. Deus santificou o dia do descanso, para nos dizer que não tem nada mais santo do que descansar em Deus. Por quê? Porque quem descansa é porque creu na obra dele. É por isso que se torna vencedor. Agora, Deus não descansou porque ele estava cansado, porque Deus não cansa. Ele descansou porque terminou a obra. Quando tudo está pronto, você pode sentar. A Bíblia fala que o Senhor descansou. Ele se assentou no trono, porque tudo já está pronto.
Mas a Bíblia diz que juntamente com Ele, lembra aqui? Juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade, domínio, poderes, altura, doença, morte, depressão, pânico, ansiedade, miséria, angústia. Estamos assentados. Você sabe aonde estão todos os seus problemas agora mesmo? E todos os demônios estão te atacando? Debaixo dos seus pés. Porque essa é a sua posição espiritual. Você precisa crer nela. Essa verdade vai trazer descanso na sua vida, querido. Quanto mais você vive no descanso, mais a graça de Deus vem sobre você. Porque assim como, presta atenção, assim como a maior expressão de santidade é o descanso, porque quem realmente se separou para Deus descansou. A Bíblia também nos mostra que a primeira menção da palavra graça é quando Noé achou graça diante de Deus. Graça é favor imerecido, é Deus dando tudo para quem não merece nada. E a primeira menção dessa palavra é quando Noé achou graça. E Noé em hebraico significa descanso. Então, o descanso achou favor. Quanto mais você descansa porque creu, mais favor imerecido você recebe. Na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus negócios, na sua alma. Favor é o que faz um dia na presença dele valer 1000. Favor é o que faz um toque dele produzir na sua vida o que 10 anos de trabalho duro não é capaz de fazer. Favor é o que Deus faz e que os médicos e os remédios não podem fazer. Favor vem quando você descansa, e o descanso vem quando você crê. Amém? Quantos creem nessa noite? Decida crer. Não estou conseguindo, mas eu creio assim mesmo. Muitos irmãos vivem cheios de ansiedade, de angústia, de preocupação. E tudo isso tira do descanso. E a Bíblia diz que isso é mal aos olhos de Deus. Interessante que o povo de Deus, eles foram salvos do Egito, no momento em que o sangue foi passado na porta pelo lado de fora, e eles comeram do cordeiro dentro de casa. Aí eles são introduzidos no deserto, para ir para Canaã. Canaã é chamado em Hebreus do descanso. A Canaã hoje é o descanso. O que é Canaã? Era uma terra onde tudo estava pronto. As casas estavam prontas, mobiliadas, os poços estavam cavados, as lavouras estavam plantadas, era só chegar e pegar. O que é a Canaã hoje? É o céu? Não, porque lá tinha gigantes, no céu não tem. Descanso, Canaã, Hebreu chama do descanso de Deus. Canaã é o lugar do crente espiritual. Quem é o crente espiritual? É o que teve a revelação de que o que garante a entrada dele não é o que eu fiz, é o que ele fez. Não é o que eu sou, é o que ele é. Não são as minhas obras, são as obras dele. Eu apenas... Você nunca mais vai esquecer. Cada vez que você pegar um guardanapo agora, você vai lembrar de mim. E vai lembrar de você dentro dele. Nesse momento, você entra nesse lugar poderoso. Agora, o que é o derrotado? É o que está no deserto. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Por que você ainda está inconstante? Porque a revelação ainda não está plena na sua vida. Então eu estou ruim, eu estou lascado mesmo. Não se condene. Essa mensagem não é para te condenar. É para dizer, eu não quero viver no deserto. Meu destino é Canaã e é lá que eu vou viver. Eu não aceito esse lugar. O Senhor não me tirou do Egito para morrer no deserto. Ele me tirou do Egito para levar para Canaã. Ainda que eu tenha que passar dias de deserto, ainda que eu ainda estou no deserto, mas eu não aceito. A promessa é Canaã.
É descansar. É para lá que eu vou, é para lá que eu estou indo, é lá que o Espírito de Deus está me guiando. E essa posição te faz um vencedor. Hebreus 4:9 diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, descanso de Deus, quem aqui sabe o que é o descanso de Deus? Quem é o descanso de Deus? Quem cumpriu a obra lá na cruz e falou: está consumado? Cristo é o descanso de Deus. E o versículo diz: aquele que entrou no descanso de Deus, Cristo, também Ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Quando você entra em Cristo, você entra nesse lugar. Aí Ele diz: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. A ordem do Senhor é que você descanse. A coisa mais preciosa, olha aqui, meu amado, o único esforço da nova aliança é para descansar. E o único medo que você pode sentir é de não descansar. O único temor que deve ter no nosso coração é de não conseguir descansar. E o único esforço que a gente deve fazer é para descansar. Volto a dizer, descansar não é ficar à toa. Porque se descansar fosse não fazer nada, o pai de família desempregado há 3 meses sem fazer nada, não estava cansado. Porque descanso não é ficar parado, é ficar em Cristo. É ficar na obra dele, na justiça dele, no perdão dele, no amor dele. Aí você vai descansar mesmo tendo muita coisa para fazer. Hebreus 3:12 diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. O que é um coração perverso então para Deus? É o que está pecando, é o que está aprontando? Isso é ruim. Mas quando Deus vai falar, Ele prefere dizer que a verdadeira perversidade é não crer. O que realmente é mal para Deus? São os meus erros? Não, é a minha incredulidade. Por isso hoje é dia de rejeitar a incredulidade. É dia de dizer: basta, chega de ser incrédulo. Eu sou crente, eu creio, Senhor. Eu decido crer, eu me posiciono em crer. A palavra perverso é poneros, no grego. Significa cheio de labores, cheio de aborrecimentos, de fadigas, pressionado, atormentado. Por isso eu devo rejeitar esse coração. O critério para ser o vencedor é descansar. Porque o Senhor se assentou e nós estamos assentados com Ele, diz a palavra de Deus. E Ele falou, Deus Pai disse para Ele: assenta-te à minha direita, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Eu não sei se você sabe, eles entendiam muito bem essa expressão. Talvez você não entende o porquê. Ela é uma expressão bélica. Por quê? Porque quando os reis saíam para a guerra, um exército contra o outro, aí, quando um dos reis era derrotado e preso, vinha um aviso para o rei vencedor: rei, nós vencemos a guerra e capturamos o inimigo. Está resolvido. Pode se assentar no trono, nós já estamos trazendo o inimigo. Quando o inimigo vinha acorrentado, naquela época, eles punham ele deitado no chão, e em sinal de vitória, o rei vencedor punha o pé em cima do derrotado. Agora você está entendendo o que Jesus está falando. Assenta-te à minha direita, porque eu já derrotei o rei que estava contra você. E eu estou trazendo ele acorrentado, para você pôr o pé em cima dele. Ele não vai resolver não, ele já resolveu.
O seu inimigo chamado depressão, o seu inimigo chamado ansiedade, o seu inimigo chamado dívida, chamado doença, já foi vencido lá na cruz, está acorrentado, e Ele está dizendo: descansa, porque a hora que você sentar, eu vou colocar ele debaixo do seu pé. E aquele que te dominava, será dominado por você. Ah não, mas primeiro eu tenho que ver, para depois descansar. Deus diz: não, descansa primeiro, depois você vai ver. Primeiro você senta, depois você pisa. Primeiro você acredita que eu fiz, que eu resolvi, depois você experimenta isso. Amém? Ouse nessa noite, loucamente crer nessa mensagem. O Senhor está acima de toda enfermidade, de toda depressão, de toda maldição, de toda obra maligna, e nós estamos assentados com Ele. Por isso que o diabo sabe que quem senta, creu, e quem creu, ele será trazido para debaixo dos seus pés. Então o que ele tenta fazer? Fazer você levantar. Aparece um problema, e ele fala: e agora? Como você vai resolver? Fala: não vou levantar, porque no dia que eu criei, eu sentei, que tudo está resolvido, e eu vou continuar sentado, para ver Deus trazer você para debaixo do meu pé. Ele vai fazer, porque Ele já fez. Não saia desse lugar. O diabo sabe que ele não pode derrotar um crente sentado. Ele não pode derrotar um crente descansado, porque o crente que descansou é o crente que creu. E quando você crê na obra, pela fé, na obra de Cristo, o inimigo perde todo o poder. Quando você descansa, porque entregou, algo misterioso vai acontecer em relação ao seu problema. Você não vai saber explicar, mas Deus terá feito alguma coisa. Quando o inimigo perde isso. Como que o diabo tira você do descanso? Para encerrar, ele usa 3 táticas. A primeira é a condenação. Condenar você, para você acreditar que porque errou, perdeu. O apóstolo Paulo estava indo para a Itália, que tinha sido preso, apelou para outra jurisdição, e no meio do caminho, o navio naufragou. Quase morreram, foi horroroso. Se salvaram agarrado em tábuas, e conseguiram chegar todo mundo vivo numa ilha chamada Malta. Todo mundo molhado, morrendo de frio, fizeram uma fogueira. Ele era prisioneiro. Quando ele vai se esquentar, uma cobra venenosa sai do meio do fogo e pica Paulo. Os nativos que têm a religião da lei disseram: escapou da morte no naufrágio, esse cara é bandido, agora a cobra picou ele, vai morrer. A justiça não deixa escapar. Paulo não cai na teologia da brecha. Muitos crentes já morreriam de susto na hora dessa. Ah, realmente sou miserável, escapei da morte no naufrágio, vou morrer pela cobra. Paulo não, ele continua sereno, porque ele sabe que não tem a ver com ele, tem a ver com Cristo. Ele continua na posição da justiça, não se apavora, porque a religião dele não é da condenação. Certamente o diabo condenou: está vendo? Estou falando que você não vale nada, escapou do naufrágio, a cobra te picou, vai morrer. Ele fala: não vou, porque a minha justiça é Cristo. O veneno não funciona nele, e ele cura todo mundo na ilha, e agora é levantado como líder. Mas os nativos queriam pressioná-lo com a condenação. Olha para cá, presta atenção. Não permita que as circunstâncias ruins da sua vida determinem o amor de Deus por você. Porque o que determina o amor de Deus não é o que te acontece, é o que aconteceu com Cristo. O amor de Cristo prova, a morte de Cristo prova o amor dele por você. Deus prova o seu amor.
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, não é a tribulação que responde o amor de Deus por mim. É o fato de ter Cristo morrido que me garante que eu sou amado. Quando nós aceitamos a acusação, nós tendemos a interpretar as circunstâncias de juízo, e aí perdemos a paz, porque achamos que Deus está nos punindo. Paulo poderia ter caído nisso, mas não caiu. Não se desesperou. Por quê? Porque os meus erros não removem a mão protetora e o amor de Deus por mim. Salmo 23 diz que ainda que eu, não Deus, eu, nas minhas confusões, ande pelo vale da sombra da morte, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Mas quando chega no vale da sombra da morte, não é Ele que me leva. Eu ando, porque eu arrumo confusão, eu erro, aí eu vou para o vale. Mas ainda que eu erre e vá para o vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque apesar de mim, dos meus erros, Ele está comigo, e a sua vara e o seu cajado me consolam, e Ele vai me tirar do vale, e vai preparar para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Os seus erros não são maiores do que o amor de Deus por você. Quem me separará do seu amor? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada, nem você é capaz de separar o amor de Deus de você, porque Ele venceu todas as coisas. E nessa hora você pode ter confiança, mas então não permita que o diabo te acuse. Responda tudo de um jeito só. Mas você realmente errou, mas Cristo pagou. Mas você não orou o suficiente, Ele orou. Mas você não é um bom marido suficiente, Ele é. Você não é uma boa mãe, não cuida direito dos seus filhos, mas Ele cuida. Ah, pastor, mas aí, pois é, a hora que você começar a ficar indignado comigo, você está começando a entender. É absurdo mesmo. A graça é um absurdo. Loucura para os que se perdem. Poder de Deus para a salvação daquele que crê. Crê. Não aceite acusação nenhuma. Qual que é a segunda tática do diabo? O medo. Jó falou: aquilo que eu temia me aconteceu. Aí você fala: nossa, então eu não posso ter medo, porque se eu tiver medo, o que eu estou tendo medo vai me pegar. Aí você começa a ter medo de sentir medo. Horror. Agora, por que Jó estava com medo? Porque ele estava condenado. A condenação está por trás do medo. Deus falou o que para Adão? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão você vai morrer. Aí Adão come, desobedece, erra. Aparece pela primeira vez a palavrinha medo na Bíblia. Porque teve medo, se escondeu. Por que ele teve medo? Porque estava condenado. Eu errei, eu pequei, ele vai me matar, estou condenado. Agora Deus falou assim para Adão, olha para cá. Deus falou assim para Adão: não coma, porque no dia que você comer, eu vou te matar. Ele falou isso? Ele falou: você vai morrer. Mas ele não disse que ia matar ele. Mas Adão estava com medo de Deus matar ele. Por isso ele estava escondendo de Deus. O medo te afasta de Deus. Mas o medo, o que está por trás do medo é a condenação. Você errou, você comeu do que não devia, você fez o que não devia, ou você deixou de fazer. Rejeite a condenação, que o medo perde a força. Eu errei, mas Deus me perdoou. Ele não vai me matar. Por que Ele não vai me matar? Porque Ele já matou o cordeiro no meu lugar.
O amor lança fora o medo. Não é verdade? Deus depois não mata o animal para salvar Adão e faz uma veste para ele de pele de animal. E a Bíblia não diz que o Cordeiro de Deus, que é Cristo, não foi morto desde a fundação do mundo? Então quem será o animal que ele matou lá, né? Foi o Cordeiro. Então por que Deus iria te matar se ele já matou o Cordeiro? Então você não precisa ter medo. Porque os que estão em Cristo, cadê? Passaram da morte para a vida. Se você vem de São Paulo, está indo para Brasília, e passa por Goiânia, e agora já está lá em Alexânia, onde ficou Goiânia? Para trás. Os que estão em Cristo passaram da morte para a vida. No seu caso, que está em Cristo, onde está a morte? Não te pega mais. Então não precisa ter medo, você não vai morrer. Você vai só dormir quando esse dia chegar. E vai voltar para casa. Não precisa ter medo. O medo tira o descanso. E por fim, o que tira o descanso é a ansiedade. O que é ansiedade? Medo do futuro. Ansiedade acontece quando eu olho para o futuro e falo, algo ruim vai me acontecer ali na frente. Eu vou quebrar, vou ficar doente, o Covid vai me pegar, minha empresa não vai dar certo, meu casamento vai acabar. E quando eu olho para o problema que está vindo na minha direção, eu tenho medo do futuro, porque algo ruim vai me acontecer, não tenho o que fazer e não tem quem me ajudar. Aí a ansiedade está estabelecida. Mas a Bíblia fala que lá na cruz, antes de morrer, antes da cruz um pouquinho, Jesus suou gotas de sangue. O suor é a maldição lá do Éden, quando Adão é expulso. Ele fala, do suor do seu rosto você vai viver. A ansiedade entra no homem. Mas antes de morrer, ele sua gotas de sangue. Ele coloca sangue sobre a maldição do suor. O suor é a maldição do estresse, da ansiedade, porque agora Adão teria que dar conta da própria vida. Mas quando ele derrama gotas de sangue, quando ele sua sangue, ele derrama sangue sobre o suor para dizer, não precisa mais do estresse, porque eu te redimi da vida ansiosa, porque agora eu vou cuidar de você. Então não precisa ter medo do que vem por aí, porque seja lá o que for, maior é aquele que é por nós, do que aquele que é contra nós. Aleluia, aleluia. Em vez de você ficar com medo do futuro, você pode se levantar e dizer, o Deus da esperança. Feche os seus olhos por um momento, sentado, levanta a mão. Diga comigo assim, essa palavra esperança na Bíblia significa expectativa de coisa boa, ok? Então nós vamos orar desse jeito. Fala assim comigo, o Deus da expectativa de coisas boas me enche de gozo e de paz no meu crer, para que eu seja cheio de expectativa de coisas boas pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Você não vai viver com expectativa de coisa ruim, você vai viver com expectativa de coisa boa, porque o Senhor te diz nessa noite, eu tenho pensamentos de paz a seu respeito e não de mal, para te dar o fim que desejais. Aleluia, meu irmão. Glória a Deus. Gostaria que você ficasse de pé. A Bíblia fala que Jesus, pouco antes de partir, ele disse duas coisas. Se você estivesse na beira da morte e fosse deixar duas coisas apenas para sua família, você daria as duas coisas mais preciosas. Antes de partir, ele deu duas coisas para nós. Ele disse, eu vou, mas eu vou dar o meu Espírito, o Consolador, e ele vai guiar vocês para tudo. Olha para cá, sério. O Senhor te deu o Espírito Santo para tirar a ansiedade, porque ele nos guiará a todas as coisas.
Por que você está ansioso? É porque eu estou com a dívida. Ele te guiará para fora dela. Ele te ensinará como resolver esse problema. O que está te ansiando? Uma doença. Ele te guiará para fora da doença. Ele te guiará e te dará sabedoria para lidar com esse problema do seu casamento, da sua família. E isso é a certeza que você tem, que no final a história vai dar certo. Mas a segunda coisa que Jesus deu foi a paz. A minha paz te dou, que excede todo entendimento. A paz não é conquistada, é recebida. É recebida por aqueles que creem, que entregam e por isso descansam. O Espírito Santo está aqui e Ele te guia para toda a verdade. Qual é a maior verdade? É que Ele morreu por mim e me amou. Quando eu creio nisso, Ele me guia para dentro da paz, porque daí eu descanso. E quando eu descanso, o favor é liberado, o inimigo é derrotado, e tudo acontece na minha vida. Quando eu creio, olha para cá, irmãos. Quando você crê, você é colocado na esfera da vitória, o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. O que é a justiça de Deus? Cristo, não é? O que a Bíblia fala? Os que receberam a abundância da graça e o presente da justiça reinarão em vida sobre as circunstâncias. Você recebeu um presente. É como se Ele tivesse colocado uma capa sobre você. Mas tem um outro versículo que diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim, para que nele eu fosse feito, diga, eu fosse feito justiça de Deus. Uai, peraí, eu recebi um presente ou eu fui feito? Quando você crê, algo incrível acontece. O presente, quando você crê, você se torna o presente que recebeu. Você se torna um com Ele. Então significa o quê? Que quando eu chego diante do mundo espiritual, quem chegou? O reino de Deus é justiça. Quem é a justiça? É Cristo. Eu me tornei. Então quando eu chego, Ele chega. Quando eu oro, Ele ora. O que acontece com Ele, acontece comigo. E se Ele é o vencedor de todas as coisas, qual que é o segundo passo de quem não deve, de quem não teme, de quem já venceu todas as coisas? Acontece o segundo degrau do reino. O reino de Deus é, em primeiro lugar, justiça. Quantos são justos aqui? Se você não deve nada, não teme nada, nada pode te tocar, porque você já venceu todas as coisas, é Cristo. Justiça. Qual que é o segundo degrau? Paz. A consequência de crer que é justo é paz. E quem não deve nada porque é justo tem paz. E quem tem paz sobe o terceiro degrau do reino. Criança que recebe brinquedo, alegria. Justiça, paz e alegria. O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor procurando alguém para devorar. Quem? O ansioso. Como que ele faz isso? Rugindo como um leão. Porque ele não é o leão. Quem é o leão? Cristo. Então ele acusa você para você pensar que é Deus com raiva de você porque você errou. Mas é mentira. Deus não está irado com você porque você está em Cristo. Ele está feliz com você. E Ele vai te abençoar. Amados, eu quero que você levante as suas mãos hoje. Eu quero que você rejeite a ansiedade. Eu te dei provas cabais aqui hoje, de que você não precisa viver ansioso. Pai, eu oro pelos meus irmãos nessa noite, que estão presentes, que estão nos acompanhando pela internet. Tira a escama dos olhos. Tira a escama dos olhos, meu Deus e meu Pai, e dá-nos revelação de que nós somos justos no Senhor,
justos no Senhor. Tira o medo, tira a condenação, tira a acusação, tira a ansiedade, remove tudo aquilo que está nos ameaçando, porque agora nós estamos crendo que somos amados, crendo que somos justos, e o teu amor e a tua paz está tomando conta do nosso coração, porque o teu Espírito está quebrando as cadeias agora mesmo. Eu creio que nós estamos na posição do vencedor, e enquanto nós cremos, nos assentamos e vemos o Senhor trazer para debaixo dos nossos pés todos os nossos inimigos, tudo que nos afligia. Eu quebro toda a cadeia espiritual de morte, de depressão, de ansiedade, de pânico, de medo. Sai agora em nome de Jesus, e libero sobre a sua vida a paz que excede todo entendimento e que guarda a sua alma e o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Aleluia. Olha para cá. Nós vamos tomar a ceia. Vamos comer do pão e beber do cálice. Nós vamos lembrar da troca e vamos crer. E assim que terminar, o pastor Jaios vai nos conduzir. Nós vamos orar para que você seja cheio do Espírito, para que você receba o dom de línguas, porque o Espírito Santo fala conosco e nos conduz para a paz. Ele é a frequência de Deus, é através dele que nós recebemos essa verdade no nosso coração. Ele vai te ajudar, amém? Qual que é o desafio para amanhã, pastor Rafael? Amanhã, irmãos, no 13º dia, nós temos o desafio: publique um post ou um vídeo nas redes sociais, testificando como você experimentou a graça de Deus, quando você conseguiu descansar no Senhor. Conte um breve testemunho de algo que você conseguiu descansar, e publique, marque o pastor Luiz, marque a igreja, me marque também. Vamos testemunhar do descanso de Deus, amém? Aleluia. Vamos cantar. Os servos podem entregar o pão e o vinho. Pastor Jaios, suba aqui, por favor, junto com uma melodia. pastor Leonardo. Ele me encontrou. Se você não está inscrito no canal do pastor Luiz, faça isso agora, se inscreva, para você receber a palavra todo dia. Que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Aonde está o coral dos remidos? Abriu o mar pra eu passar por ele, mostrou-me o seu perfeito amor, me resgatou e agora posso
Eu sou filho. Aleluia. de Deus. Aleluia. Aleluia. Alguém não recebeu o pão ou o cálice? Levante a sua mão. Todos receberam? Vamos orar então com o pastor Walter, pastor Rigonato. Pegue Glória o seu a Deus. pão. Feche os seus olhos. Erga o pão para os céus, que é o corpo de Cristo. Diga: este pão é o corpo de Cristo, que foi partido na cruz em meu favor. Diga: o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Diga: ao comer deste pão, eu recebo cura, paz, alegria, prosperidade, vida, saúde. Diga: eu recebo todas as bênçãos que estão no corpo de Cristo. Diga: chuvas de bênçãos estão vindo sobre mim. Diga: ao comer deste pão, eu recebo o descanso, a paz, a alegria. Diga: por isso, pelo corpo, eu posso desfrutar de qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga amém. Glória a Deus. Erga o cálice bem alto em fé. Diga assim: este cálice é o sangue da nova e eterna aliança, que foi derramado na cruz do Calvário. Pelo seu sangue, o Senhor Jesus pagou toda a dívida e cancelou toda a maldição do medo, da ansiedade. Por este sangue foi conquistado o meu descanso eternamente. Por este sangue eu fui perdoado e redimido de toda a maldição do pecado. Por este sangue eu fui feito filho de Deus, mais do que vencedor. Por este sangue eu piso na cabeça do diabo e declaro que eu sou mais do que vencedor, por meio do amor de Jesus, que derramou seu próprio sangue na cruz do Calvário. Amém. Glória a Deus. Coma do pão, beba do cálice agora. Receba graça, receba descanso no seu coração. Amém. Aleluia. Amados, nós vamos continuar aqui. Vamos orar agora. Tá bom? Se você precisar sair, fique à vontade. Nós vamos continuar. Amanhã nós temos culto de novo, 7h30 da noite, com o pastor Aloysio. Mas agora junto com o pastor Jai.